Seja muito bem-vindo ao 23º dia da nossa jornada aqui pelo livro de Provérbios. E hoje eu já quero começar fazendo uma pergunta para você. Se Deus pudesse pedir apenas uma coisa para você, o que você acha que Ele pediria? Talvez você respondesse que eu orasse mais, que eu lesse mais a Bíblia, que eu servisse mais na igreja, que eu fosse uma mãe melhor, que eu fosse uma esposa melhor. Ou talvez você pensasse que Deus te pediria mais tempo, mais obediência ou mais dedicação. Mas é interessante perceber que quando nós chegamos aqui em Provérbios 23, Deus revela aquilo que Ele realmente deseja antes de qualquer outra coisa. E o versículo diz assim, vai estar lá no versículo 26. Meu filho, dê-me o seu coração, que os seus olhos tenham prazer em seguir os meus caminhos. Perceba que Deus ele não começa pedindo as suas mãos para trabalhar. Ele não pede primeiro os seus dons, ele não pede primeiro o seu serviço, ele pede primeiro o seu coração. Porque Deus sabe que aquilo que governa o nosso coração acaba governando toda a nossa vida. E esse é um convite que continua sendo feito por nós hoje. Então, o que Provérbios 23 nos ensina? Aqui Salomão ele escreve esse capítulo como um pai que deseja transmitir sabedoria ao seu filho. Ao longo de Provérbios ele fala sobre escolhas, sobre amizade, sobre dinheiro, sobre disciplina e tantas outras áreas da vida. Mas neste momento ele vai na raiz de tudo, porque antes de mudar o comportamento é preciso alcançar o coração. É como se Deus dissesse, filha, antes de eu transformar a maneira como você fala, como você reage ou como você decide, deixe-me habitar num lugar onde tudo nasce, que é no seu coração. E isso muda completamente a forma como nós enxergamos a vida cristã. Muitas vezes pensamos que seguir a Deus é apenas fazer as coisas certas. É também, mas Deus não procura apenas atitudes corretas. Ele procura um relacionamento conosco. E eu quero te contar uma história que ilustra esse princípio. Existe uma cena muito conhecida aqui nos evangelhos, que Jesus ele entra na casa de duas irmãs. Eu acredito que vocês conheçam essa história, que são as irmãs Marta e Maria. As duas amavam Jesus. As duas queriam recebê-lo bem, mas uma reagiu de uma forma diferente. Marta, ela ficou ali ocupada com os preparativos da casa, havia comida para organizar, a casa precisava estar tudo em ordem. Então a Marta estava muito preocupada porque ela precisava que tudo que estivesse certo para poder dar certo. Enquanto isso, Maria fez algo que aos olhos de muito parecia até improdutivo. Ela simplesmente se sentou aos pés de Jesus para ouvi-lo. Em determinado momento, Marta, cansada, ela pergunta a Jesus, Senhor, o Senhor não se importa que minha irmã ela tenha me deixado sozinha com todo o serviço? E Jesus responde com muito amor, Marta, Marta, você está muito ansiosa e preocupada com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada, que está lá em Lucas 10, versículo 41 e 42. Jesus não estava dizendo que servir era errado. O problema não era o serviço. O problema era que Marta, ela estava tão ocupada fazendo coisas para Jesus que deixou de estar com Jesus. Percebe a diferença? Maria entendeu que antes de oferecer as mãos era preciso entregar o coração. E talvez essa seja uma das maiores lições para nós hoje. E trazendo para os nossos dias, quantas vezes você termina o dia exausta porque você cuidou da casa, você resolveu o problema, você cuidou de todo mundo, né? Menos de você e menos do seu relacionamento com Deus, que é extremamente importante. Pensou em 1000 coisas ao mesmo tempo e quando percebe o dia terminou e você não orou, você não buscou a Deus, você está já querendo dormir, você fez muitas coisas que são importantes sim, né? Porque nós devemos sim cuidar daquilo que o Senhor nos entrega, nossa família, nossa casa, mas o seu coração ele ficou sem descanso. E talvez hoje você esteja vivendo como Marta, não porque você deixou de amar a Deus, mas porque as preocupações elas ocuparam um espaço que deveria ser preenchido pela presença dele. E Deus ele não fez esse convite para gerar culpa em mim e você. Ele faz porque ele sabe que um coração longe da presença
ele se cansa muito rápido. Ele se preocupa mais facilmente e perde a sensibilidade para ouvir a sua voz. E tem um versículo que completa essa verdade. Há um texto que combina perfeitamente com esse ensino que está em Mateus 6:21, que diz assim: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Aquilo que mais valorizamos acaba ocupando o centro da nossa vida, não é mesmo? Por isso o Provérbios 23, ele não é apenas um chamado para amar a Deus. Ele é um convite para examinarmos onde o nosso coração tem permanecido, que é no dia a dia, é quando nós estamos agindo, muitas vezes sem pensar. Então hoje eu quero que você não fique fazendo uma lista de tarefas. Eu quero te propor algo mais simples, antes de começar qualquer atividade do seu dia. Nem que seja parar por alguns minutos, fazer uma oração sincera, né, para entregar a Deus o seu coração, o seu dia, a sua família, a sua casa, para você poder, então, depois, no momento que você estiver tranquila, você poder ter esse tempo mais organizado com o Senhor. Porque quando o coração está no lugar certo, as decisões elas também começam a encontrar o seu lugar. Então, antes de encerrar esse episódio, faça essa pergunta para você mesmo: o que tem ocupado o espaço que pertence a Deus no meu coração? Porque a partir daí você começa a ter direcionamento. Talvez nem seja algo que o Senhor não se agrade, talvez seja sim, mas esteja ocupando o lugar que pertence somente a Deus, tá bom? Espero que essa palavra tenha falado com você. Se você está aqui me ouvindo aqui pelo YouTube, te peço que você me siga, que ainda nós temos os próximos episódios até finalizarmos a jornada aqui de Provérbios. E se você está me ouvindo aqui pelo Spotify, já envia para uma amiga ou para 10 amigas que você ama muito e deseja que ela também acesse esse conteúdo, também seja tocada pelo Espírito Santo, para que ele fale com ela, ele fale com as pessoas que você ama.